Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, hoje de manhã, quando eu acordei, o Daniel, ele passou mal durante a noite. Ele tá ali com dorzinho na garganta e etc, com plaquinha. De madrugada, ele chegou a acordar e a Débora cuidou dele. E eu ouvi só depois que a Débora já tava lá cuidando dele. Eu só fui perceber assim depois. Só que foi curioso que quando eu acordei de manhã cedo, o corpo tava cansado. Cara, é interessante porque todo dia, a minha mente fica tentando inventar alguma desculpa pra que eu, de alguma forma, pare de fazer o que eu tô fazendo. Pra que eu, cara, não precisa acordar tão cedo, descansa mais um pouquinho, Nathan, você tá muito cansado, coisas assim nesse sentido, é constante que vem. E hoje, cara, foi bem curioso que o pensamento que veio na minha cabeça foi assim, o Daniel tá passando mal, né? Acho melhor eu não ir. Só que, tipo assim, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O Daniel passou mal, sim, é verdade, mas, tipo assim, ele tava dormindo, ele tá até com o narizinho assim preso, então tava dando pra ouvir a respiração dele da sala, que tá assim... Sabe aquela respiração assim, não sei, meio trancada? Mas assim, ele tava apagado. Tipo, e eu faço atividade física, dá 40 minutos, 45 minutos eu já tô de volta. E aí, por causa disso, quando eu li assim, eu falei assim, não, o Daniel tá passando mal, quem sabe eu não fico. Na hora que eu vi esse pensamento na minha cabeça, eu falei assim, caramba, que migué, Nathan, que migué é esse? Eu fiquei indignado com esse pensamento que veio na minha cabeça. E pela indignação que eu tive com o pensamento, eu falei assim, não, tô indo lá agora. Não dá, não aceito. Não, esse tipo de desculpa, rapaz, isso é bizarro. E uma coisa que eu percebo é que, cara, é muito difícil lidar com a nossa fraqueza, com aquilo que a gente percebe que a gente é fraco, sabe? Dentro disso, eu fico pensando, assim, em formas de me desenvolver, formas de evoluir. Na verdade, tipo assim, se eu pudesse, eu até arrancaria todas as fraquezas do meu corpo, assim, iria me tornar um ser indestrutível. Mas é muito interessante quando eu paro pra pensar nas fraquezas que eu tenho, naquilo que eu me reconheço como sendo uma pessoa não suficiente, uma pessoa fraca, que preciso tomar cuidado, que preciso tomar determinados tipos de atitude que demonstram que eu estou prezando, estou zelando pela minha vida, pela minha família, pelo meu desenvolvimento. E, obviamente, que eu não consigo pensar sobre essas coisas sem lembrar de um texto que Paulo diz. Ele chega a orar ao Senhor pedindo que Deus, ele remova um certo espinho na carne dele, ele tinha algum desafio que ele orou algumas vezes pedindo ao Senhor para que aquilo fosse arrancado dele. E aí ele vai lá e percebe, ele conclui, assim, o pensamento dele dizendo assim, mas quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É bem interessante também, porque tem um texto lá em Provérbios que fala assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força, ela será pequena. E eu vejo que muitas vezes, quando a gente cede a nossa percepção da fraqueza que nós possuímos, a nossa força, ela vai embora. A nossa força, ela se vai. E aí, cara, não tem como voltar. Se a gente cede a nossa fraqueza, cara, a gente não consegue retomar, assim, um rumo correto, entende? E quando eu paro pra pensar nesse texto de Paulo, que, tipo assim, o seu poder, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, é muito forte isso, porque para pensar, o poder de Deus, ele se torna perfeito por causa da nossa fraqueza. Para pensar se todos nós fôssemos fortes, suficientemente poderosos para fazer o que for. O poder de Deus em si, ele seria tipo assim, meia boca, porque tipo assim, cara, se eu já sou forte para fazer o que eu quero, e eu vejo que a perfeição dele tá nessa questão, na minha fraqueza. Pela minha fraqueza eu consigo perceber a perfeição que existe no poder do Senhor, na força que vem do Senhor. E é interessante porque essa força aqui, ela não é delimitada. Ela é tipo assim, essa força aqui só serve pra isso, só serve pra aquilo. Não, cara, eu vejo que essa força que o Senhor nos dá, ela vem em todas as áreas da nossa vida. E principalmente naquilo que nós precisamos. Naquilo que a gente percebe que nós somos fracos, o poder do Senhor se aperfeiçoa nisso. O poder do Senhor se aperfeiçoa nessa fraqueza. E é bem interessante porque muitas vezes Deus, ele escolhe pessoas que são fracas, pessoas que não têm uma determinada capacidade, para envergonhar aquelas que têm determinada capacidade. E, cara, isso é assunto para outro vídeo, mas, tipo assim, é bem interessante isso. Porque o Senhor, ele tem aquela frase, né, que o pessoal fala que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele chama, os chamados. Eu vejo isso, que ao mesmo tempo que a minha vontade muitas vezes era de que não existisse essa fraqueza dentro de mim, eu percebo que essa fraqueza dentro de mim me permite perceber o Senhor de uma determinada forma que eu muito provavelmente não sentiria caso ela não estivesse aqui. Se não houvesse essa percepção da nossa limitação, essa percepção de que, tipo assim, cara, nós precisamos do Senhor. Muito provavelmente a nossa percepção de quem o Senhor é de fato poderia acabar se tornando limitada. Enfim, tá? Eu percebo que é o seguinte, independente disso, eu quero ser cada vez mais forte. E não é, como é que eu posso falar? Eu quero cada vez mais reconhecer a minha força como uma fraqueza. Num sentido de, tipo assim, mesmo que eu faça aquilo que precisa ser feito e eu esteja me esforçando, eu quero me esforçar mais. Eu quero crescer mais.
eu quero buscar mais, eu quero depender ainda mais do Senhor, pra, enfim, cara, pra ter um crescimento assim constante, sabe? Um crescimento saudável e etc. E eu percebo uma alegria muito grande que brota genuinamente dentro de mim quando eu vivo segundo isso. O meu convite aqui pra vocês é pra, de alguma forma, se você tem percebido uma fraqueza na sua vida, primeiramente eu compartilho dessa sua situação, sabe? O que eu percebo assim é que, cara, muitas vezes a gente consegue vencer essa fraqueza que a gente tem, mas a gente cede. Tem dia que, já teve várias vezes que eu vi fantasminha derrapando. Se você não sabe o que eu estou falando, tem um vídeo lá atrás que eu gravei sobre isso. Mas eu percebo que, tipo assim, existe uma graça do Senhor, que ela vem e te dá a força necessária para você vencer os desafios do seu dia, de forma que você consiga alcançar aquilo que você planejou, aquilo que você colocou como alvo. E o meu desejo agora para você é que a força do Senhor, o poder do Senhor, ele se aperfeiçoe, ele se torne perfeito naquilo que você tem percebido que você é fraco. E é isso, cara. Vambora. Aquilo que você tiver dificuldade, ele tem plenos poderes para te capacitar a vencer. Seja dentro de uma debilidade em relação ao desenvolvimento pessoal, seja dentro de um pecado que você pode estar num cenário assim cometendo. O Senhor, ele é bom, cara. O Senhor, ele é bom e ele tem a força necessária que você busca para que você alcance aquilo que você deseja, tá? E o meu desejo aqui é que você alcance isso. É isso, meus queridos. Um grande abraço.